Iniciar agradecendo muito o convite da CPFL, em particular do Augusto Rodrigues, do Mário Mazzilli, a presença de todos vocês e todos os que se comprometeram para a realização desse evento hoje. Então, eu gostaria de apresentar a vocês um pouco o conceito do módulo, que é sobre a contração do tempo e em que medida ele pôde se instaurar nessa aceleração de desrealização do tempo e do espaço e os processos de dessimbolização que isso implica. Então, o âmbito em que se inscrevem essas reflexões é o espaço no qual que foi preenchido, na verdade, com o desaparecimento do papel filosófico existencial da cultura. Quer dizer, com o desprestígio, não é, dos saberes ligados mais à vida intelectual, né, aquilo que se chamava vida do espírito, e um convite à aceleração e à distância, né, e essa ideia de contração das distâncias, sobretudo pelo desenvolvimento das redes hoje, o que nós temos é uma cultura onde tudo pode ser mostrado, tudo em princípio pode ser dito, nada permanece mais no nível do pudor, ou no nível do escondido, ou do apenas sugerido, segundo uma ideia de exposição protestante. Então, é como se o capitalismo contemporâneo fosse o êxito da globalização desencantada do mundo, como Weber analisou. Bom, então, na questão de hoje, em particular, a professora Marilena Chauí vai nos falar sobre a questão do espaço, o tempo e o mundo virtual. Quer dizer, todas essas questões das novas percepções do tempo e o que isso implica em termos tanto antropológicos como afetivos quanto políticos e intelectuais. Então, eu não quero privá-los da presença e da companhia da professora Marilena. Então, agora eu passo a palavra para o Giancarlo, e que vai apresentar a Marilena para vocês. E depois eu retomo o debate com a professora Marilena. Obrigada. Bom, como foi falado, o tema desta noite é tempo, espaço, tempo e mundo virtual, com Marilena Chauí. Marilena Chauí é filósofa, possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular de filosofia da USP e suas áreas de especialização são História da Filosofia Moderna e Filosofia Política, dedicando-se às obras dos filósofos Spinoza e Merleau-Ponty e às questões sobre democracia e crítica da ideologia. É membro fundador da Comissão Teotônio Vilela de Defesa de Direitos, foi secretária municipal de Cultura de São Paulo de 1989 a 92, durante o governo de Luiz Erundina. É membro fundador da Associação dos Amigos de Spinoza na França e da Associazione Italiana degli Amici di Spinoza na Itália. E, entre suas obras principais são Nervura do Real, Imanência e Liberdade em Spinoza, Brasil, Mito, Fundador e Sociedade Autoritária. Escritos sobre a universidade, Merleau-Ponty, Uma Experiência do Pensamento, Política em Spinoza, Cultura e Democracia e Simulacro e Poder. Que mais? Vamos receber com um aplauso caloroso Marilena Chauí. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada pela recepção. Eu, por enquanto, estou com isso aqui por causa do ar-condicionado. Assim que, à medida que eu for falando, eu vou me entusiasmando, vou me esquentando, aí eu tiro o chale. Bom, a minha contribuição a esse módulo organizado pela professora Ulgária é uma discussão a respeito da mudança ocorrida no campo da percepção do espaço e do tempo a partir das mudanças tecnológicas, né? E eu vou tomar como referência
a análise feita sobre o espaço e o tempo e o nosso corpo por Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção. E a partir das considerações do que seria a nossa experiência clássica do espaço e do tempo, indagar o que acontece com essa experiência quando nós temos a dissolução do espaço e do tempo no mundo virtual. Não tenho respostas, eu vim ouvir respostas de vocês, eu tenho perguntas. Né? Eu vou fazer uma exposição que vai desembocar em algumas questões que eu acho interessantes. Né? Algumas preocupantes, sem dúvida nenhuma. Então, a primeira parte da minha exposição se chama Merleau-Ponty e a Fenomenologia da Percepção. No final da primeira metade do século XX e no início da segunda, Maurice Merleau-Ponty escreveu uma Fenomenologia da Percepção. Nessa obra, o filósofo retomava uma questão que tem ocupado praticamente toda a história da filosofia, qual seja a relação entre alma e corpo, consciência e mundo, homem e natureza. Merleau-Ponty recusava a separação entre a alma e o corpo, entre a consciência e o mundo, ou entre o sujeito e o objeto, separação que dominava a filosofia e a ciência. A filosofia identificava a realidade com as ideias postas pelo sujeito do conhecimento, caindo, portanto, no subjetivismo. A ciência identificava a realidade com os objetos construídos por ela, caindo, portanto, no objetivismo. Contra o subjetivismo filosófico e o objetivismo científico, Merleau-Ponty escreveu: nós não somos uma consciência cognitiva pura. Nós somos uma consciência encarnada num corpo. O nosso corpo não é um objeto tal como descrito pelas ciências, mas é um corpo humano, isto é, habitado e animado por uma consciência. Nós não somos pensamento puro, porque nós somos um corpo. Mas nós não somos uma coisa, porque nós somos uma consciência. O mundo não é um conjunto de coisas e fatos estudados pelas ciências, segundo relações causais e funcionais. Além do mundo, como conjunto racional de fatos científicos, existe o mundo como lugar onde vivemos com os outros e rodeados pelas coisas. Um mundo qualitativo de cores, sons, odores, tessituras, figuras, fisionomias, obstáculos, caminhos, lembranças, um mundo afetivo, um mundo com os outros, um mundo de conflito, de luta, de esperança, de paz. Nós somos, dizia o Merleau-Ponty, seres temporais. Ou seja, nós nascemos e temos consciência do nascimento e da morte. Ou seja, nós temos a memória do passado, a esperança do futuro. Nós somos seres que fazem a história, sofrem os efeitos da história. Nós somos tempo. O tempo existe porque nós existimos. Nós somos seres espaciais. Para nós, o mundo é feito de lugares, perto, longe, o caminho, a mata, a cidade, o campo, o mar, a montanha, o céu, a terra. Esse mundo espacial é feito de dimensões, o grande, o pequeno, o maior, o menor. E ele é feito de qualidades, cores, sabores, tessituras, odores, sons. O que é o nosso corpo? A física dirá que ele é um agregado de átomos
uma certa massa e energia que funciona de acordo com as leis gerais da natureza. A química acrescentará que ele é feito de moléculas de água, oxigênio, carbono, enzimas e proteínas, funcionando como qualquer outro corpo químico. A biologia dirá que é um organismo vivo, um indivíduo, membro de uma espécie, animal, mamífero, vertebrado, bípede, capaz de adaptar-se ao meio ambiente por operações e funções internas, dotado de um código genético hereditário e que se reproduz sexualmente. A psicologia acrescentará que é um feixe de carne, músculos, ossos, que formam aparelhos receptores de estímulos e emissores de respostas, por meio dos quais apresenta comportamentos observáveis. Essas respostas, por meio das quais o nosso corpo aparece, dizem que o nosso corpo é uma coisa entre coisas. Uma máquina, um autômato, cujas operações são observáveis direta ou indiretamente, podendo ser examinado em seus mínimos detalhes nos laboratórios, classificado e conhecido. Mas é isso um corpo que é o nosso. O que é o meu corpo? O meu corpo é um ser visível, no meio de outros seres visíveis. Mas tem a peculiaridade de ser um visível vidente. Eu vejo, além de ser vista. Mas não só isso. Eu posso me ver. Ou seja, eu sou visível para mim mesma. E eu posso me ver vendo. Há uma interioridade na visão. Meu corpo é um ser táctil, como os outros corpos. Ele pode ser tocado, mas ele também tem o poder de tocar. Ele é tocante, mas ele é capaz de tocar-se. O tato é uma operação que o corpo pode realizar sobre si mesmo. Meu corpo é sonoro como os cristais e os metais, podendo ser ouvido, mas ele também tem o poder de ouvir. Mais do que isso, ele pode fazer-se ouvir e ele pode ouvir-se quando ele emite sons. Eu me ouço falando e ouço quem me fala. Eu sou, portanto, sonora para mim mesma. Meu corpo é móvel entre as coisas móveis. Ele é dotado do poder de mover. Ele é um movente. Mas ele é um móvel movente que tem o poder de se mover ao mover. E, portanto, ele é móvel e movente para si próprio. O meu corpo não é uma coisa, não é uma máquina, ele não é um feixe de ossos, músculos e sangue, nem uma rede de causas e efeitos. Ele não é um receptáculo para uma alma ou para uma consciência. O meu corpo é um sensível que é sensível para si mesmo. O meu corpo é o meu modo fundamental de ser no mundo. Meu corpo, quando a minha mão direita toca a minha mão esquerda, o que ocorre aqui é um mistério, é um enigma. Porque a mão direita toca a mão esquerda, mas é tocada pela mão esquerda. De tal modo que aquele que toca é tocado e aquele que é tocante é tocado. E eu não sei mais qual mão toca e qual mão é tocada. O meu corpo é uma reflexão reversível nele mesmo. Isso é ser um corpo.
Ora, o meu corpo estende a mão e toca a mão do outro. Vê um outro olhar. Percebe uma fisionomia. Escuta uma outra voz. Eu sei que diante de mim está um corpo que é o do meu outro, de um outro humano que é habitado por uma consciência como eu. E eu sei porque ele me fala. E como eu, o seu corpo produz palavras, produz sentido. Os nossos corpos formam a intercorporeidade, porque eles são habitados por uma consciência encarnada. E porque há uma consciência encarnada, nós formamos uma intersubjetividade. Enlaçado no tecido do visível, meu corpo continua a se ver. Atado no tecido do tangível, ele continua a se tocar. Movido no tecido do movimento, ele não cessa de se mover. Sentindo-se sentir, o corpo realiza algo que a tradição filosófica sempre considerou privilégio exclusivo da consciência. O meu corpo reflexiona. Na tradição filosófica, a reflexão sempre foi o apanágio, o diferenciador da alma com relação ao corpo, da consciência com relação ao corpo e ao mundo. Quando nós tomamos o corpo dessa maneira, como a fenomenologia de Merleau-Ponty toma, o que nós vemos é que a primeira reflexão não é realizada pela consciência. A primeira reflexão é realizada pelo próprio corpo. A consciência aprende com o corpo a refletir. Massa sensível e sensorial, segregada na massa de um mundo sensorial, o nosso corpo é misterioso. E é esse mistério corporal que é atestado pela experiência criadora dos artistas. A criação é a experiência de uma diferenciação ou de uma separação no interior da indivisão. Por exemplo, a experiência criadora do pintor e do escultor é uma experiência que se efetua como aquele momento no qual um visível, o corpo do pintor, o corpo do escultor, se faz vidente, ele vê, sem sair da visibilidade. E um vidente se faz visível, o quadro ou a escultura, sem sair da visibilidade. A experiência criadora do músico é o momento no qual um ouvinte, o corpo do músico, se faz sonoro, sem sair da sonoridade. E um sonoro, a música, se faz audível, sem sair da sonoridade. A experiência do escritor e do poeta é o momento no qual um falante, o corpo do poeta e do escritor, se faz dizível, sem abandonar a linguagem. E um dizível, o poema, o livro, se faz falante, sem sair da linguagem. O corpo é, e é isso que a experiência artística mostra, essa capacidade de produzir uma diferenciação no interior de um mundo indiviso, onde eu não preciso me separar do mundo para me relacionar com ele através da obra de arte, mas é no interior do mundo sensível, do mundo sensorial, desse mundo espacial e temporal, que a obra de arte é produzida. O que ela é? Ela é uma diferença no interior desse todo que nós habitamos. É isso, ser espacial e ser temporal. Vocês podem já imaginar o que acontece na hora em que a gente não tem a referência do espaço e do tempo como
o centro da nossa experiência. Porque eu acho que é isso que acontece com a experiência da internet, do computador, do mundo virtual. Não é mais essa. É uma outra experiência, mas essa não é mais. Eu começo, então, a segunda parte da minha exposição, que se chama Da Máquina ao Autômato. Então, a minha pergunta, com a qual eu vou abrir isto, é o que se passa quando a espacialidade e a temporalidade do nosso corpo e da nossa experiência se perdem na atopia, ou seja, na ausência de lugar, ausência de espaço, e na acronia, isto é, na ausência do tempo. São duas ausências, a atopia e a acronia, que caracterizam o mundo virtual. É isso que é o mundo virtual. É um mundo sem espaço e sem tempo. Então, da máquina ao autômato. Podemos dizer, de maneira muito breve, que o saber ocidental conhece 4 grandes paradigmas para elaborar o conhecimento. Com os gregos, o conhecimento era elaborado de acordo com o par substância, ou gênero, e indivíduo. Com os pensadores do século XVII, a noção de representação, como atividade de um sujeito que constrói um objeto, se torna o paradigma. Entre o final do século XIX e até os anos 1960, predominou como paradigma do conhecimento a ideia de organização ou estrutura, balizada pelos conceitos de função, norma, conflito, sentido, totalidade e sistema. Hoje, porém, a categoria determinante do saber, o paradigma dele, é a ideia de informação. A título de ilustração, tomemos uma passagem de um ensaio de um físico e cosmólogo brasileiro que nos oferece na íntegra esse novo modelo, esse novo paradigma do conhecimento. Eu cito, então, o texto do professor e pesquisador Luiz Alberto Oliveira. Os conceitos basilares não são mais o venerando par substância-indivíduo, e sim informação e processo. O mundo consiste não em uma coleção de seres formados a priori, mas de uma conjunção de seres em contínua e interminável formatação. Fluxos materiais relacionam-se, combinam-se, coagulam-se, às vezes cristalizam-se, adquirindo um certo desenho, sustentando uma certa forma por um certo período. Mas o fluir insiste, persiste. Em pouco o nódulo se desfaz e as matérias que o compunham participarão de outros seres. Não uma única ocasião produtiva, mas o próprio processo contínuo e interminável de fabricação, de individuação. Uma vez destituída a figura do indivíduo finalizado como entidade primeira do existir, em favor dos processos de individuação, precisamos introduzir um outro substrato básico a partir do qual se possa dar conta da formação do mundo atual. Esse novo conceito básico será o átomo de informação, que batizaremos de bit. A noção de informação é interessante, porque ela prescinde de qualquer suporte particular. Quer se trate da geometria de um cristal, ou da sequência de bases numa molécula de DNA, ou dos circuitos de um microchip, temos sempre fluxos de informação operando uns sobre os outros, sintetizando-se, fragmentando-se, recombinando-se sem cessar. Estudar as propriedades de um sistema, seja ele qual for, não é outra coisa senão
analisar os seus modos de organização como fluxos materiais que são equivalentes a fluxos de informação. A categoria de organização ou de estrutura operava com a ideia de integração funcional entre as partes de um todo. A categoria da informação opera com a de processo informativo. A organização, a noção de organização ou de estrutura, se articulava a ideia de máquina. A de informação articula-se a ideia de autômato. Uma máquina possui 5 características principais. Primeiro, o uso da força natural. Segundo, a presença de operações e trabalhos múltiplos e diversificados. Terceiro, a reunião regulada de movimentos que se apropria das forças naturais e visa dominar a natureza. Quarto, operação de causalidades controladas, continuidades seguras e concatenações bem-sucedidas. E quinto, uma máquina é um objeto tecnológico, porque ela depende de conhecimentos científicos e ela avança com esses conhecimentos ou faz esses conhecimentos avançarem. O melhor exemplo de um objeto tecnológico é o telescópio. Né? Galileu não teria construído o telescópio. Ele recebe a luneta dos flamengos, né? E os flamengos usavam para olhar nessa direção, olhar o mar, para navegação. Galileu, a revolução de Galileu consiste em fazer isso com a luneta, né? E olhar o céu. E para poder olhar, ele tem que garantir a qualidade desse objeto que tem que produzir uma visão perfeita. Para isso, é preciso conhecer as leis de óptica. Refração, reflexão, etc. Então, é preciso uma ciência, a óptica, para produzir esse instrumento. E produzido esse instrumento, ele produz um avanço no conhecimento científico. É isso um objeto tecnológico. Um objeto técnico é um objeto que qualquer um de nós pode fazer sem ter grandes conhecimentos de nada. É aquela coisinha que funciona. Deu certo. O objeto tecnológico, não. O objeto tecnológico é aquele que é incorporação de ciência. Né? Ele vem de um conhecimento científico para fornecer novos conhecimentos científicos. Desse ponto de vista, uma máquina, sobretudo a partir da segunda revolução industrial, uma máquina é um objeto tecnológico. O autômato. Por seu turno, o autômato possui as seguintes características. Primeiro, ele tem em si mesmo o princípio do movimento. Segundo, realiza sozinho e por si mesmo as operações que executam a obra. Ou seja, ele é capaz de comunicar movimento às suas partes. Terceiro, ele realiza ações que implicam pensamento, isto é, linguagem, pois ele opera por informação e comunicação de informação, graças à codificação, legível ou compreensível para o instrumento, que se torna capaz de estabelecer por si mesmo as relações entre as suas funções, agindo sobre si mesmo. Ou seja, as operações são sistemas de sinais codificados sob a forma de programas matemáticos que funcionam como mensagem. 4. Ele é dotado de autorregulação, isto é, o instrumento é capaz de corrigir-se por si mesmo para assegurar o seu funcionamento correto e o seu equilíbrio interno. 5. Ele opera 3 tipos de comunicação, de movimento, de energia e de informação. 6. Ele opera em diálogo com o mundo exterior e com o usuário, graças ao programa, visto que o programa é a ingestão pelo instrumento de uma parte constante das informações que podem vir do mundo exterior e das instituições do usuário. E 7, ele é uma inteligência artificial. Numa obra intitulada Sociedade Informática,
o filósofo Adam Schaff se refere à revolução da microeletrônica, notando que, mesmo sem nos darmos conta, nós estamos rodeados por ela, desde os pequenos objetos de uso cotidiano, como o relógio de quartzo, a calculadora de bolso e o telefone celular, até os computadores e os voos espaciais. Ele menciona também a revolução na microbiologia, com a descoberta do código genético dos seres vivos, da qual seguiu a engenharia genética, que pode alterar o código genético de plantas, animais e seres humanos. Ele menciona ainda a revolução da energia nuclear, obtida mediante a fissão e fusão controladas de átomos, podendo propiciar aos humanos recursos energéticos praticamente ilimitados, embora tenha sido prioritariamente usada até agora para fins militares. O ponto importante assinalado por Schaff é a diferença entre os antigos objetos técnicos, que ampliavam a força física humana, e os novos objetos técnicos, que ampliam as forças intelectuais humanas, isto é, as capacidades do pensamento, pois são objetos que dependem de informações e operam ou fornecem informações. Como sabemos, durante a primeira e segunda revolução industriais, o corpo humano estendeu-se no espaço. Primeiro, o telescópio, o microscópio, a máquina a vapor, as máquinas elétricas, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. Agora, porém, com os satélites e a informática, é o nosso cérebro, ou o nosso sistema nervoso central que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais e intervalos temporais até abolir o espaço e o tempo. De fato, o universo está online durante 24 horas, sem obstáculos de distâncias e de diferenças geográficas, de diferenças sociais, diferenças políticas, nem com a distinção entre o dia e a noite, ontem, hoje e amanhã. Tudo se passa aqui e agora, como se vê nas chamadas salas de bate-papo, em que é possível conversar com pessoas do outro extremo do planeta e cuja presença é instantânea, ou como se vê nas grandes operações financeiras feitas num piscar de olho entre empresas e entre bancos situados nos confins da Terra. Com a revolução informática, estamos diante de uma nova inserção do saber e da tecnologia no modo de produção capitalista. Nas revoluções técnicas e tecnológicas anteriores, a pesquisa científica teórica era autônoma e se tornava ciência aplicada quando empregada por meio de tecnologias vinculadas à produção econômica, ou quando os resultados teóricos eram retomados com fins econômicos em laboratórios mantidos pelas empresas de produção. Hoje, a ciência tornou-se força produtiva. Isto é, ela deixou de ser uma força de conhecimento autônoma e deixou de ser um suporte para o capital, para se converter no principal agente da sua acumulação e reprodução. Fala-se, por exemplo, em capital intelectual das empresas. Consequentemente, a força e o poder capitalistas encontram-se hoje no monopólio dos conhecimentos e da informação. E é isto que dá origem à expressão sociedade do conhecimento. Todos dizem que nós vivemos uma nova sociedade chamada a sociedade do conhecimento. Né? Então, com essa expressão, sociedade do conhecimento, pretende-se indicar que a sociedade e a economia contemporâneas se fundam sobre a ciência e a informação,
graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos serviços como a educação, a saúde e o lazer. Toda a questão que se coloca é a de saber quem tem a gestão de toda esta massa da informação, quem tem o centro coletor e distribuidor dessa gigantesca massa de informação, e, portanto, a pergunta é: quem tem o poder? Sei. David Harvey, num livro chamado A Condição Pós-Moderna, aponta, como consequência da nova forma assumida pelo capitalismo, a chamada globalização, ele aponta uma transformação sem precedentes na nossa experiência do espaço e do tempo, que é designada por ele como a compressão espaço-temporal. De fato, para nós entendermos o que se passa, Harvey faz uma distinção muito importante entre a forma que tinha a organização da produção econômica até o momento em que se inicia a chamada globalização e o que acontece com ela na chamada globalização. Então, no período que antecede a assim chamada globalização, o que predomina é conhecido com o nome de a organização fordista do trabalho. A gente, em geral, identifica o fordismo com a ideia de linha de montagem. Tem a linha de montagem, mas o fordismo é mais do que isso. O fordismo é uma economia na qual uma empresa detém e controla a produção desde a ponta inicial, que é a matéria-prima, até a ponta final, que é a distribuição e o consumo do produto. Ou seja, uma única empresa controla todas as etapas que vão da recepção da matéria-prima, à fabricação, à distribuição, ao consumo e assim por diante. E, para fazer isso de maneira racional, isto é, gerando lucro, gerando capital, as empresas tendiam a se concentrar em uma única planta. A planta de uma grande empresa continha desde a frota de caminhões que vai buscar a matéria-prima, e a matéria-prima está organizada lá na ponta da sua coleta, também pela empresa, né? E ela organiza dentro dela todas as etapas do trabalho, a administração, a gerência, as relações públicas, a propaganda, tudo. Ela é um pequeno planeta, a empresa, a grande empresa, né? Ela vai de uma ponta a outra de todo o processo produtivo. E uma coisa que era típica da produção fordista era o empenho na ideia de qualidade. A ideia é de que um produto é consagrado pelo mercado, mantido na tradição do mercado e expandido no mercado graças à sua qualidade. E o primeiro elemento definidor da qualidade era a durabilidade. As empresas estavam ligadas, portanto, à ideia de fazer estoque. Então, elas tinham o estoque, porque os produtos de boa qualidade eram duráveis e você tinha o estoque para atender a demanda crescente que se faria em torno do produto. Passamos à nossa situação global. Fim da grande planta industrial. Acabou. Tem aqui uma ou outra, ali ou cá, mas é um dinossauro. Não existe mais. A produção está inteirinha fragmentada.
Basta levar em conta o que é para produzir um CD, né? O objetinho CD. Um pedaço é feito na China, outro pedaço é feito na Finlândia, outro pedaço é feito na Islândia, outro pedaço é feito em Manaus, o outro em Cumbica, e junta tudo e está aí o objeto. Ou seja, nenhum objeto mais é produzido numa planta que vai da matéria-prima à distribuição final. O produto é produzido em escala planetária por uma fragmentação total do processo produtivo. Um dos efeitos sociais e políticos disso foi a fragmentação da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tinha no local de trabalho como lugar onde ela se organizava, onde ela criava os seus referenciais de identidade e de luta. E o modo pelo qual ela se organizava em associações e sindicatos. Quando isso se esfacela, a classe trabalhadora não tem mais referenciais. E ela precisa inventar, criar, produzir referenciais para ela como classe. Porque o que surge agora é um conjunto fragmentado de indivíduos, operando isoladamente uns dos outros. E não é por acaso que nessa nova forma ressurge aquilo que existiu no início do capitalismo e que depois desapareceu, que é a empresa familiar. Em que cada um da família... não é que a família é uma empresa. Não. Que o capitalismo teria um mínimo de capacidade de unificação. Não. A empresa familiar significa cada membro da família é uma empresa. Porque ele é uma empresa no sentido de que aquele gesto que ele faz na produção de alguma coisa é o que o coloca no interior do processo produtivo inteiro. Então, o que nós temos é o fenômeno da fragmentação econômica e da dispersão social e política. Isso é o que acontece. Ora, o que é interessante é que isso é negado e ocultado pelo movimento oposto, que é o movimento que vai produzir uma unificação sem precedentes. E é essa unificação sem precedentes que o Harvey vai chamar de a compressão espaço-temporal. Então, de fato, a fragmentação e a globalização da produção econômica engendram dois fenômenos contrários e simultâneos. De um lado, a fragmentação e dispersão espacial e temporal da produção, foi o que eu falei agora, né? E de outro, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas e de informação, a compressão do espaço. Tudo se passa aqui, sem distância, diferença nem fronteira. E a compressão do tempo. Tudo se passa agora, sem passado e sem futuro. Volátil e efêmera, assim. E a produção, né, abandonou, evidentemente, a ideia de qualidade, abandonou ainda mais veementemente a ideia de estocagem, e ela opera com o descartável. Tudo é descartável. Tudo. Não é o prato, o copo, o guardanapo. É tudo é descartável. A coisa mais fantástica é o caso, por exemplo, que eu melhor conheço, das editoras que não fazem mais estoque de livro. Você telefona para a editora e diz: a minha escola precisa de 50 exemplares do livro X. O dono da editora: fulano, passa aí, eu preciso de 50 exemplares. O computador, eu não sei mais o que, essas coisas eu já não sei o que é. Isso já não sei. Esse segundo pedaço, não sei. Alguém aperta um botão e saem 50 livros. Então, a ideia de que o livro estava lá na editora, estava na livraria, na biblioteca, isso é coisa de dinossauro. É coisa, para mim, eu fico imaginando onde pode estar um livro se ele não estiver na editora, nem na biblioteca, nem na minha mesa de leitura. Onde ele está? Ele está no mundo virtual.
né? Está no mundo virtual. Bom, então, volátil, efêmera, hoje a nossa experiência desconhece qualquer sentido de continuidade e se esgota num presente reduzido a um instante fugaz. Nada exemplifica melhor essa fugacidade do tempo e a sua redução a um instante sem passado e sem futuro do que o Twitter. Vivemos sob o signo da telepresença e da teleobservação, em que tudo parece nos ser imediatamente dado sob a forma da transparência das imagens apresentadas como evidências. Eu passo então à última parte da minha exposição, tá tudo bem? Se ficarem cansados, me avisem, eu paro. O mundo virtual. Se compararmos as análises de Merleau-Ponty sobre o nosso corpo e a situação contemporânea de atopia, ausência de espaço, e acronia, ausência de tempo, não é? A situação contemporânea de atopia e acronia, podemos dizer que há um mundo novo, o mundo virtual, desprovido de espessura temporal e espacial. Um mundo no qual o nosso corpo se reduz, de um lado, à percepção visual de imagens planas e fugazes, ou, daqui a pouco, as imagens em 3 dimensões, né? E, de outro, a atividade mecânica de controle de operações e sinais propostos pelos autômatos. Um mundo sem lugares, distâncias, profundidade, qualidades. O mundo da atopia. Um mundo sem tempo, no qual nada passa e nada fica, pois tudo coexiste, sem passado e sem porvir, num presente interminável. O mundo da acronia. Que significa virtual? Para melhor compreendermos esse conceito, vale a pena mencionar um outro com o qual ele tende a ser indevidamente confundido. O conceito de possível. O modo de relação entre o possível e o real e entre o virtual e o real também não é o mesmo. Então, na tradição filosófica, o possível é aquilo que pode vir a existir se houver um agente ou circunstâncias que o façam passar à existência. O real é o que existe efetivamente. O possível é o que pode vir a existir. Também, na tradição filosófica, tendia-se a identificar o possível e o virtual. A semente é a árvore virtual, ou a árvore possível. Isto é, considerava-se que o possível e o virtual eram simplesmente potencialidades latentes que poderiam vir à existência se houvesse um agente para fazer isso ou condições para que isso acontecesse. Na perspectiva da tradição, uma expressão como realidade virtual é um não senso, pois o virtual, para a tradição, é irreal. É um mero possível, ainda inexistente, um irreal. A revolução informática e a cibernética, porém, modificaram o conceito de virtual. O virtual já é real e já existe. Ele não se opõe ao real, ele se opõe ao atual. Agora, entende-se por virtual algo real e existente que aguarda uma atualização. É aquilo que pode ser infinitamente atualizado. O virtual é o que não pode ser determinado por coordenadas espaciais e temporais, porque ele existe sem estar presente num espaço ou num tempo determinados.
Ou seja, para o virtual, a atopia e a acronia são o seu modo de ser. É o seu modo de existir. A atualização é o modo de relação dos indivíduos humanos com sistemas, como sistemas informacionais. Nós mencionamos acima a diferença entre a forma fordista da organização do trabalho para a acumulação do capital e a nova forma assumida pela economia com a globalização. Eu vou citar agora um texto que explica o que é virtualizar uma empresa capitalista. O texto diz o seguinte: tomemos o caso da virtualização de uma empresa. A organização clássica reunia os seus empregados num mesmo edifício ou num conjunto de edifícios. Cada um dos empregados ocupava um posto de trabalho e o seu emprego do tempo era especificado por suas horas, pelos seus horários de trabalho. Uma empresa virtual, em contrapartida, faz o uso maciço do teletrabalho. Ela tende a substituir a presença física dos empregados nos locais pela participação numa rede de comunicação eletrônica e o uso dos recursos computacionais, favorecendo a cooperação. O centro de gravidade da organização não é mais um conjunto de postos de trabalho e de empregos do tempo, mas um processo de coordenação que redistribui as coordenadas espaço-temporais do coletivo de trabalho e de cada um dos seus membros em função das diferentes exigências da empresa. Então, isso é aquilo que agora há pouco eu havia dito a vocês, é a fragmentação total. Né? Ninguém precisa encontrar ninguém, basta uma relação mediada pela teletela. Ora, com o virtual surge algo denominado cibercultura. Nós podemos dizer que a cibercultura se encontra ligada ao virtual de duas maneiras: de forma direta ou de forma indireta. Diretamente, a digitalização da informação pode ser aproximada da virtualização. Os códigos de computador, inscritos nos disquetes ou nos discos rígidos dos computadores, invisíveis, facilmente copiáveis ou transferíveis de um nó para outro da rede, são quase virtuais, visto que são quase independentes de coordenadas espaço-temporais determinadas. No centro das redes digitais, a informação certamente se encontra fisicamente situada em algum lugar, isto é, num determinado suporte, mas ela também está virtualmente presente em cada ponto da rede onde ela seja pedida. Um mundo virtual, considerado como um conjunto de códigos digitais, é um potencial de imagens enquanto uma determinada cena, durante uma imersão no mundo virtual, atualiza esse potencial em um contexto particular de uso. Indiretamente, a digitalização e a virtualização se relacionam porque as redes digitais interativas, no seu desenvolvimento, favorecem outros movimentos de virtualização que não o da informação propriamente dita. Assim, a comunicação contínua, o digital, um movimento de virtualização iniciado há muito tempo por técnicas antigas como a escrita, a gravação de som e imagem, o rádio, a televisão, o telefone. O ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento quase independente dos lugares geográficos. Telecomunicação, telepresença. E da coincidência dos tempos. A comunicação opera como assincronia.
sem sincronia, sem tempo. Né? Apenas as particularidades técnicas do ciberespaço permitem que os membros de um grupo humano, que podem ser tantos quanto se quiser, se coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória comum. E isto quase em tempo real, apesar da distribuição geográfica e da diferença dos horários. A extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e da sociedade. Os suportes de inteligência coletiva do ciberespaço multiplicam e colocam em sinergia competências. Do design à estratégia, os cenários são alimentados pelas simulações e pelos dados que são colocados à disposição pelo universo digital. O ciberespaço, julgam alguns, é o vetor de um universo aberto, ou seja, a dilatação de um espaço universal, isto é, do não espaço. Muitos dos idealizadores e defensores do ciberespaço, eu os li um pouco no ano passado e fiquei admiradíssimo com as coisas que eu lia. Levou um certo tempo para eu acreditar que eu estava lendo aquilo, mas não. Então, muitos dos idealizadores e defensores do ciberespaço se referem a ele significativamente como espaço desincorporado e espiritual. Possibilidade, segundo alguns, de que nós possamos nos transformar em seres de pura luz, livres da brutalidade e do caos próprios dos nossos corpos, livres do espaço, livres do tempo, novos anjos de um novo paraíso terrestre, no qual, evidentemente, não haverá morte, porque podemos fazer o download das nossas mentes para os computadores e, transcendendo a materialidade, o espaço e o tempo, viver eternamente no espaço digital. Essas coisas estão escritas. Eu li isso. Ora, como se percebe, nós estamos de volta ao nosso ponto de partida. Ou seja, nós estamos de volta ao clássico problema filosófico da relação entre o corpo e a alma, a matéria e o espírito, o mundo e o pensamento. Ora, é interessante observar a oposição entre duas atitudes predominantes no mundo contemporâneo. De fato, enquanto a cultura do ciberespaço propõe a desmaterialização do homem, a sua transformação num ser de pura luz, sem espaço e sem tempo, por sua vez, a genética, a biologia molecular, a bioquímica, a neurobiologia tomam a direção oposta, pois propõem a pura materialidade do espírito, ou seja, a indistinção entre cérebro e alma, cérebro e consciência. Estas duas atitudes estão presentes quando usamos expressões como inteligência artificial, armas inteligentes, tecidos inteligentes, remédios e medicamentos inteligentes, edifícios inteligentes, semáforos inteligentes, sem que nos demos conta do que significa usar a palavra inteligência para objetos técnicos. Ou seja, nós passamos a considerá-los como coisas habitadas por consciências ou almas. Caímos numa concepção animista. Mas, em contrapartida, do lado do ciberespaço, nós nos tornamos puras almas angélicas sem corpo, enquanto, do lado da ciência, nós nos tornamos puros corpos sem alma. Essas questões são discutidas e problematizadas em 2 filmes: a trilogia Matrix e Avatar. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Obrigada.
Bom, achamos que agora as provocações são bastante fortes, né, desse arco de tempo apresentado do Fordismo até cibercultura, até inteligência artificial. Então, eu acho que agora já temos material suficiente para interagir, né? Então, façam perguntas, levantem a mão, serão atendidos na ordem. Jéssica e Cláudia estão à disposição. Mas vamos dar início com a primeira pergunta da nossa curadora, Gária Matos. Então, Marilena, você começou mostrando a perda da objetividade do mundo, porque é uma perda ou uma dissolução da capacidade consciente do sujeito. Então, a relação eu e mundo se desmaterializando, se atribuindo inteligência ao que é matéria e matéria ao que é inteligência, se desfaz o quadro da nossa compreensão do mundo. Então, eu fico pensando o seguinte, para usarmos as categorias do Deleuze. Quer dizer, como é que fica o sujeito hoje se aquele sujeito neurótico, fundado na proibição, no limite da lei, no complexo de Édipo, né, no conflito, foi substituído pelo esquizo? Quer dizer, é um fluxo de intensidades e de fluidos, um sujeito adaptado a qualquer tipo de trabalho, a qualquer época, a qualquer lugar, e, portanto, ser uma identidade verificável, né? Quer dizer, qual o impacto disso em termos de convivência social? Olha, uma das coisas que me impressiona muito, eu vou começar com a questão de passar do paranoico reprimido para chegar no esquizofrênico despedaçado, fazendo um primeiro percurso sobre a imagem de liberação que se tem de nós e depois regressar. Então, sempre se soube que, desde o Weber, né, que a ética protestante foi inseparável do capitalismo porque ela trouxe para o capitalismo aquilo que era indispensável para a exploração do trabalho, a ideia de que o trabalho é a virtude suprema e a preguiça o pecado supremo, né? Então, e para conseguir que todas as energias dos indivíduos e toda a energia dos trabalhadores fosse exclusivamente dirigida para o trabalho, se teve a repressão sexual levada a um nível poucas vezes conhecido na história, né? Não é por acaso que é do período da moral vitoriana que você tem o nascimento também da psicanálise, né? Porque se opera com a repressão do desejo como condição do exercício do trabalho. Bom, todo mundo diz que nós mudamos de registro porque a nossa sociedade não é mais a sociedade do trabalho de massa, é a sociedade do consumo de massa. E que para haver o sucesso do consumo de massa é preciso desreprimir o desejo. Dar asas soltas ao desejo e, sobretudo, dar asas soltas à busca do prazer. Bom, nós sabemos que qualquer liberação feita sob o modo de produção capitalista não libera coisíssima nenhuma. Então, o que é essa suposta liberação do desejo, esse suposto direito ao prazer, né? É, na verdade, a maneira pela qual você passa a controlar o próprio desejo, não mais através da ética do trabalho, mas através da ética do consumo. Está ligada, portanto, à ideia do indivíduo de sucesso, do indivíduo competitivo, de sucesso a qualquer preço, eternamente jovem, eternamente belo, que conduz as mulheres à anorexia e à bulimia das modelos, os rapazes à loucura do tênis e da Ferrari, toda essa meleca, toda essa porcaria que a gente vê incessantemente nesse universo do consumo como se fosse o desejo liberado. Então você tem uma nova forma da repressão, que é a repressão do desejo, pelo controle dele.
né? E pela determinação de quais são os objetos válidos de desejo. Ora, o resultado desse processo é muito pior do que o anterior, eu diria, porque no processo anterior havia um esforço enorme de passar dessa repressão a uma simbolização. Né? Eu acho que não é por acaso que o Deleuze diz a paranoia leva mais longe do que a esquizofrenia, porque a paranoia vai na direção da busca de uma saída, que na esquizofrenia você não tem. Bom, ora, esse processo de simbolização nós não vemos mais na nossa sociedade. O que aconteceu? A minha interpretação é que tudo que pertencia ao universo simbólico caiu para a dimensão do signo, virou signo. Por isso que virou espetáculo. Né? Virou signo, e como signo é aquilo que você aponta e daquilo de que você se apropria. E como não tem, portanto, mediação simbólica, o que tem é uma luta mortal pela posse desses signos, desses sinais, que são sinais de sucesso, juventude, poder, riqueza, enfim, todos esses sinais. E isso engendra uma violência absolutamente colossal. Então, a minha questão é, quando nós passamos para essa acronia, para essa atopia, para essa desmontagem do nosso corpo como ser sensível e como ser simbólico, e nos reduzimos a sinais virtuais fora do espaço e do tempo, eu não sei o que sobrou dos seres humanos. A pergunta é ruim. Qual é o novo ser humano que está surgindo? Né? Porque aquele que era, né, do qual eu sou um remanescente, raça em extinção, esse acabou. Como será o que virá? Né? Porque ele vai nascer de um campo sem simbolização, só de sinalização, sem espaço, sem tempo e sem corpo. Tudo virtual. Né? Como serão esses seres humanos novos? E que nova fenomenologia da percepção vai ser preciso escrever para dar conta disso. Né? Então, o que eu quero dizer, eu não tenho uma atitude condenatória. Eu tenho uma atitude de incompreensão. Esse mundo novo, esse admirável mundo novo, é um mundo incompreensível para mim. Né? Porque os elementos com os quais eu sou capaz de pensar o mundo e de interagir com o mundo são os que estão em vias de extinção. Né? Ou não? Isso vocês, sobretudo os jovens, é que vão poder dizer para nós se não. Se eu estou completamente equivocada. Gostaria que vocês dissessem para mim que eu estou completamente equivocada. Maria Helena, aqui. Eu quero saber... tá. E eu tenho que olhar lá ou ainda não? Porque tem um lugar que é para eu olhar numa determinada hora, mas eu não sei qual é a hora. Então, quando for a hora de eu olhar para aquela câmera, vocês me avisem. Vocês veem, eu não funciono direito no ciberespaço. Então. A gente começou a discutir aqui, baseado na leitura que você fez do pessoal na linha cibernética. E lá atrás você tinha comentado da questão de quem tem o poder. Ficou, assim, para mim, uma dúvida pensando assim, a busca disso, o que pode ter motivado isso, né, o que vem motivando. Porque a gente cria esse universo cibernético, cria, descria, mata, eterniza, e dá a impressão de que ele se coloca como o Deus do universo cibernético. Se coloca? Como o Deus desse universo cibernético. É uma sensação terrível de poder. Seria esse um grande motivador para essa? Eu tratei dessa questão numa outra... Quando eu estava lidando numa outra faixa de questão, que era o problema da informação, da comunicação e da manipulação da informação e da comunicação como exercício de poder.
E lá, eu fui na direção da questão virtual, aí sim, vinculando não mais a questão de uma fenomenologia da percepção, mas vinculando a questão do exercício do poder. Porque se você leva em conta a maneira pela qual os meios de comunicação constroem a realidade e propõem essa construção como sendo a realidade em si mesma, né, isso dá para você uma medida do poder que os meios de comunicação dispõem para propor a você uma realidade que não é e da qual você está inteiramente convencido. Né? Não há fresta, brecha, sombra, nada que possa fazer você supor que esse mundo que vem, sobretudo pela televisão ou pela internet, não seja o verdadeiro. Então, já você tem um poder exercido aí. O caso do virtual, no meu entender, é ainda maior. Porque no caso do virtual, você cria uma realidade. Aí sim. Não é que você, como os meios atuais, eles inventam uma outra realidade que oculta a realidade existente. Você tem um simulacro, você acredita no simulacro e a realidade mesmo está escondida e você não enxerga. Isso é o que faz hoje o meio de comunicação. Mas não é isso que a cibercultura e o ciberespaço propõem. Porque na medida em que eles vão eliminar o espaço e o tempo e propõem que existem todas as coisas na simultaneidade espacial e temporal, e que tudo isso existe e que pode ser atualizado ininterruptamente por cada um de nós a qualquer momento, isso significa que um mundo foi criado. Não é que o nosso mundo foi substituído, foi ocultado por um mundo de imagens. Não, não. Um outro mundo, não sei se paralelo ou substituto do nosso, mas foi criado. E isso é o que todas as religiões sempre reservaram a um poder. Havia um único poder na tradição religiosa que era capaz de criar realidade. Criar mesmo um mundo. Eram os deuses. Então, não é qualquer poder que se esconde sob a noção do mundo virtual. Né? Porque ele parece uma coisa anódina, né? Simples. Pô, as coisas... Por exemplo, num dos textos que eu li sobre o mundo virtual, é dito o seguinte: todas as palavras de uma língua são virtuais. Elas não existem num espaço e num tempo determinado. Elas existem, elas fazem parte da língua, estão lá no dicionário, né? E cada um de nós, ao falar, atualiza. Então, o mundo da linguagem é um mundo virtual que cada um de nós atualiza. Né? Não é isso. Quem dera que fosse isso. De que as coisas existem, disponíveis e que a nossa ação é uma ação de atualização apenas. Né? O mundo virtual, e foi por isso que eu disse, a gente pode pensar em Matrix e Avatar, o mundo virtual é um mundo. É um mundo. E é um mundo criado. Ele é quase o nosso mundo virado ao contrário. Porque ele é sem espaço, sem tempo, sem corpo. Né? E é de um poder gigantesco. Que é o poder de criar. Né? Professora, duas frases acho que distinguem bem dois momentos da história, né? Uma primeira é que quando eu cheguei finalmente a conseguir formular a resposta, me cambiaram as perguntas. Seria até há pouco tempo. A outra que mostra o mundo de hoje, que é esse que você está tocando, o mundo virtual, já me ofereceram as respostas sem eu nem ter formulado a pergunta.
né, que é uma análise que, se não me engano, o Beck faz no último livro Sociedade e Risco, ou, se não me engano, o Bauman na Vidas a Crédito, quando ele diz que a indústria estética já apresenta soluções para o corpo humano, sem o corpo humano ter formulado, por exemplo, a questão da importância dos cílios longos no corpo feminino. Nenhuma mulher tinha se perguntado sobre isso, né? Então, se a gente está num mundo que já talvez nem mais consiga formular perguntas, a gente deve estar num mundo que está fugindo de ter acesso à compreensão sobre esse mundo, até para podê-lo reproduzi-lo e ter um mecanismo de resistência para que eu possa sobreviver na reprodução do cotidiano. Nesse tipo de sociedade, que o corpo teu e o meu já pertencem ao passado, a democracia seria também dinossauro? Uma forma política do passado? Seria mais lógico, para terminar, seria a vinda do estado de exceção, do Agamben, a crise definitiva da democracia, ou a proliferação dos ramos da indústria da crise, do capitalismo do desastre, que a Noemi Klein examina no livro delas? É mais por aí, sabe? Então, a democracia é incompatível essa sociedade que já nem mais formula perguntas? Olha, incompatível ela é, mas impossível não. Ela é incompatível na medida em que nenhuma das questões colocadas pela cibercultura ou pelo mundo virtual são questões que se referem àquilo que de fato interessa uma sociedade democrática, né? Por outro lado, impossível não, pelo seguinte: quando você formula, eu achei a formulação muito interessante, em que as respostas são dadas antes das perguntas, né? E era o que eu dizia agora há pouco para a Olgária, quando você antecipa o conteúdo do desejo, antecipa o conteúdo do prazer e impõe, sob a forma do controle, o que deve ser desejado e o que deve ser o prazeroso, né? Então, o que significa que o controle é muito maior do que jamais foi feito no mundo do trabalho, né? Então, digamos, a sociedade de consumo pensada como uma operação no interior do inconsciente sobre o desejo, né, ela é totalitária. É isso que é ser totalitário, né? É isso o admirável mundo novo, né? Ocorre, entretanto, que ininterruptamente surgem questões e brechas e obstáculos e conflitos que reabrem o problema, né? Isso não vem tranquilamente. Por quê? Porque um dos elementos, vamos dizer, se a gente for definir a democracia, né, e não pensar a democracia como um regime político da lei e da ordem que opera com partidos políticos e a rotatividade do poder, mas se a gente pensar a democracia como sociedade democrática e a sociedade democrática como uma sociedade que cria direitos e institui novos direitos e assegura novos direitos, você pensa essa sociedade como uma sociedade que está aberta temporalmente, porque senão ela não criaria direitos novos, ela nem perceberia a exigência, a necessidade de criar direitos, quanto mais os direitos novos. Ora, se eu penso a democracia por esse viés, é possível perfeitamente ver os instantes nos quais a suposta manipulação da satisfação do desejo e do prazer encontra obstáculos empíricos, encontra obstáculos reais, encontra formas de conflito entre grupos, entre pessoas, entre classes, no interior de um mesmo indivíduo, que abre a brecha e faz com que se pergunte se esses desejos e esses prazeres, se esses conteúdos que me são dados correspondem ao que nós somos e àquilo a que nós temos direito. Então, eu diria que, até pelo contrário, eu vejo a democracia como
um contrapoder, uma força que é capaz de se opor à banalização e à vulgarização a que nós corremos com a ideia do ciberespaço como esse mundo tranquilo, angélico e de luz, né? Então, eu diria que não sou capaz de imaginar formas de luta e de combate e de oposição. Mas eu sou capaz de imaginar os limites impostos pelo seu próprio objeto a ideia da liberação, da liberdade, do desejo e do prazer através do consumo. Então, eu diria o seguinte: a realidade é sempre mais contraditória do que se espera. E ela tá ali, você vai dobrar a esquina e bate com o nariz nela. Então, por isso que eu acho que, quando eu digo que gosto, por exemplo, da trilogia Matrix, é por isso, porque não haveria a menor chance de sair daquilo. E há. Então, eu sou... entre a utopia e a distopia, a minha tendência é pela utopia. Nós vivemos num mundo onde prevalece a ideia da distopia, né? De que vai haver, você tem a catástrofe planetária, né? Nós todos estamos preparados para o fim do planeta, né? E catástrofe de todo tipo, né? Catástrofes biológicas, todas. As distopias operam com o universo da catástrofe e do medo. A utopia opera com a percepção da possibilidade da catástrofe, do medo e o que fazer contra. Né? E eu acho que a democracia se insere nesse lugar que faz com que a gente se depare com a realidade não virtual da maneira, às vezes, as mais inesperadas. Né? O fato... Eu, outro dia, dizia a uma amiga minha, viver num mundo em que o Mandela foi possível, o Obama foi possível, outros são possíveis, é muito numa geração só. Então, eu estou satisfeita de viver nesse tempo, que acho que acabou, mas eu acho que há muita coisa no mundo real que é mais poderosa do que o mundo virtual angélico. Oi, Marilena. Oi, tudo bem? Saudades de você. Você está boa? Marilena, você dá a pensar algumas coisas aqui que a gente fica pensando no futuro, né? Tanto que você ensinou a gente aí há um tempo atrás que experiências democráticas possíveis, né? E acho que essas coisas todas que estão acontecendo, às vezes até bem perto de nós, que a gente deixa de valorizar, elas são muito transformadoras vistas de longe, né? Talvez de perto pareçam menos, mas de longe elas são muito transformadoras, né? E aí eu fico me lembrando das nossas comunidades, do Paulo Freire, das culturas, das novas culturas, daquilo que alguns pontos de cultura para o bem e para o mal se desenvolveram nesse país todo, não é? E como é que você vê isso que você disse agora, né? É como se a gente tivesse chegado na divisão corpo-mente no seu limite, né? Então desgarrou. É como se ordenadas e abscissas agora estivessem em paralelo, né? Não é? Elas não se encontram em lugar nenhum. E, de repente, a gente vê uma série de comunidades, uma série de grupos
recuperando algumas filosofias, chamadas filosofias para uns, religiões para outros, mas que estão buscando desde sempre um conhecimento fundado na integratividade corpo-mente, como seriam os hinduísmos, os budismos, os taoísmos, como a vinda dos orientais, não é? Dessas, e da emergência de comunidades, tendo como foco a questão das religações, né? Você acha que esse caminho na reinvenção do novo homem tem espaço? Tem. Tem que ter. Tem que ter. Nós temos que lutar por isso. Em todos os cantos em que for possível. Né? Porque, mesmo que a gente faça uma descrição apocalíptica do nosso presente, né? Porque é um instante de mutação, e de mutação drástica, profunda, acho que talvez comparável à passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é uma mudança de mundo. Né? Então, a minha intenção é, de um lado, não ter uma atitude retrógrada e conservadora no campo do saber e invalidar descobertas inacreditáveis, importantíssimas, né? Não fazer isso. Mas, por outro lado, levar sempre em conta em que circunstâncias históricas muito determinadas, em que condições muito precisas do capitalismo, essas descobertas e esses conhecimentos se dão. E o que acontece quando esse poder econômico se apropria de tudo isso e transforma tudo isso no oposto. Né? Então, era por isso que eu dizia, nós não podemos abrir mão da democracia, porque é ela o único elemento que pode nos dar alguma pista de como apreender todo esse novo que o mundo do conhecimento e das artes e das técnicas traz, e o horror do modo da sua apropriação pelo sistema. Você precisa de um contrapoder que veja isso, e a democracia faz isso. Você sabe, há um texto do Walter Benjamin que me fala muito, porque havia toda a discussão que o cinema ia destruir o teatro, que a impressão das obras de arte ia destruir a aura. E o Benjamin fala na democratização trazida, por exemplo, pelo cinema, que a gente pode dizer pela televisão. E o que ele dizia mas não sejamos ingênuos de não levar em conta o que acontece com esse potencial democrático, né, da imprensa e da televisão nas mãos da empresa capitalista. Né? Então, o tempo todo nós temos que, eu acho, pensar que isso acontece e o capitalismo está aí fazendo também isso acontecer. Como é que a gente lida? Como é que a gente fica no meio disso? E como é que a gente luta? Né? Para que isso sejam conquistas para os seres humanos mesmo. Né? E há esse primeiro. Eu acho que nós estamos num primeiro instante de fascínio. Então as pessoas estão fascinadas com o virtual, estão fascinadas com a velocidade da informação, com o espaço e o tempo não serem obstáculos, né? Você poder atravessar o espaço e o tempo sem que haja obstáculos. Então, tudo isso são conquistas e são fascinantes, né? Mas precisa contextualizar também. Então, eu acho que nós temos ganhos e avanços enormes, problemas muito pesados, e o recurso à democracia e à crítica cultural, que devem ser muito grandes. Eu só lastimo, né, que eu não vou estar viva para ver como é que vai ser. Eu queria daqui uns 30, 40 anos ver como é que vai ser. Porque é outra coisa. Vou fazer download.
Mas aí eu não vou ter memória, né? Não sou eu. Para ser eu, tinha que ser esse corpo aqui que não dá para fazer download. Oi, aqui. Oi, Marilena, meu nome é Danilo. Queria voltar para essa questão do corpo, porque nesses anos aí, mexendo com esse universo virtual, a gente foi conseguindo cada vez mais transmitir textos, ideias, livros, imagens, filmes, obras inteiras, bibliotecas inteiras e tal. A gente pode estar nos lugares, ver os lugares através das câmeras a qualquer momento, sentir, fazer um passeio virtual por um museu, por uma cidade, mas a gente não pode anexar o corpo e estar no lugar. Então parece que, para mim, o corpo está virando um estorvo, né? Cada dia mais o corpo é um estorvo, porque as empresas querem que as pessoas trabalhem em casa para não terem o custo de deslocamento e todo o estresse que você passa pelo deslocamento e tal, como se isso, teoricamente, pode dar uma maior qualidade de vida, mas também a pessoa trabalha 24 horas por dia, porque ela tem que estar totalmente disponível, né? Diferente do que ela estava lá. Ela está virtualizada. Ela está virtualizada. E aí, ao mesmo tempo, o corpo foi feito para o movimento e a gente está cada vez mais imóvel, cada vez mais atrás de uma tela, comendo, engordando, cada vez mais a obesidade está virando um problema sério na sociedade, porque a gente não se movimenta, o corpo vira um estorvo e a gente vive essa contradição, quer dizer, e você leu esses filósofos, e eu vi um milionário falando isso, que ele acha que em 20 anos ele vai conseguir fazer o tal do download, e ele tem milhões de dólares investidos em pesquisas nesse sentido, e ele acha que em 20 anos vai haver tecnologia para isso, mas ele tem um problema porque ele tem algumas doenças crônicas, então ele precisa manter o corpo dele vivo por mais 20 anos para ele poder ver esse mundo, o que vai dar, para ele poder fazer o download e tal. Então você não acha que a gente vive um pouco essa contradição, quer dizer, cada vez mais uma sociedade virtualizada, onde o corpo vira um estorvo, mas que a gente precisa desse corpo, porque senão o cérebro não funciona, né? Quer dizer, se o corpo morrer, como no Matrix, a consciência apaga. Como é que essa sociedade vai viver com essa contradição do corpo estorvo dentro de um universo sem tempo, sem espaço virtual? Eu não faço ideia, mas eu acho que essa é uma contradição importantíssima. Importantíssima, porque você veja, por um lado, o corpo é um obstáculo, o corpo é um estorvo, poder não ter o obstáculo do espaço e do tempo, que maravilha. Por outro lado, você tem todo um campo da acumulação e da reprodução do capital voltado para o corpo. Desde a obesidade até a bulimia, né? Desde a obesidade até a anorexia, a exigência da eterna juventude, né? Então, o estabelecimento dos critérios de beleza, e por aí vai. A ideia de que a perfeição corporal passa pelo sofrimento. Então você tem que fazer a ginástica, fica de regime, você tem que tomar remédio, é um sofrimento, né? Você precisa sofrer para ser feliz. Não há nada mais cristão do que isso, mais judaico-cristão do que isso. Nada mais, eu não sei como é que, eu estou falando judaico-cristão porque eu não sei como é que os hindus e os budistas pensam, se eles pensam também que precisa sofrer para ser feliz. Não faço ideia, mas há um fundo de religiosidade repressiva aí enorme. Mas é uma contradição. E as contradições são a marcha da história, o motor da história, o caminho da história. Então, é bom que seja contraditório. E eu não acho que o capitalismo vai conseguir dar conta dessa contradição. Há inúmeras outras das quais ele não deu conta. Elas estão aí, operando. Né? Então, é bom que seja contraditório. Né? E a gente sabe que, além da democracia, há um outro campo no qual essas questões e as suas contradições e a possibilidade de encontrar caminhos e respostas aparecem, que é o campo das artes. Então, é contar com os artistas, porque os artistas, eles sempre trazem o novo
para a gente pensar e para a gente entender. E eu acho que os artistas vão fazer isso também. Então, eu sou muito esperançosa, eu sou muito otimista. Bom, podemos ir encerrando. Boa noite, Marilena. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. Nesse momento a gente está transmitindo a palestra, né? Temos cerca de 150 pessoas acompanhando nesse momento no nosso site. Foram deixados mais de 500 comentários, além de 70 tweets das pessoas que estão nos acompanhando. Só para uma lista das cidades que nos acompanham é Americana, Bauru, Bebedouro, Brasília, Campina Grande, Campinas, Catanduva, Diadema, Eunápolis, Guaçuí, Guarulhos, Ijuí, Juiz de Fora, Jundiaí, Londrina, Maringá, Palmas, Pelotas, Porto Alegre, Santo André, São Lourenço, São Paulo, Santiago do Chile. E de Goiânia, a TT, ela se identifica como TT aqui no chat. Ela diz o seguinte, ela é professora, ela fala que ela já tem medo dos alunos dela, porque eles usam um iPhone para conferir se o que ela fala é correto ou não. Ela diz que a escola onde ela trabalha é do tipo cara, ela coloca entre aspas, wireless na escola toda, lousas virtuais, estilo fantástico. A Sabrina Salvador, Sabrina que é de Salvador, ela também é professora, ela diz que os alunos hoje vão à Lan House por ser mais cômodo e fácil, copiam e colam. Infelizmente, os meus alunos, pelo menos, não sentem prazer na descoberta, no aprendizado, no raciocinar e transformar, no analisar e questionar. Não querem mais construir conhecimentos e dialogar sobre suas ideias. Essa questão da educação foi colocada aqui por essas duas pessoas, e várias pessoas falaram sobre isso. Eles querem saber de você como será a educação com o mundo virtual cada dia mais presente nas escolas. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, porque, por um lado, os elementos trazidos... agora é ali, né, que eu tenho que olhar. Os elementos trazidos pela eletrônica, pela informática, pela cibernética, são incríveis, né, porque eles oferecem a você uma percepção alargada, em termos de extensão, né, da produção cultural. Desde a produção artística, produção literária, produção científica, não é? E aquilo pode ajudar, né, o professor, pode ajudar os professores e os alunos a terem uma visão mais ampliada e mais extensa, né, dos seus objetos de estudo. Então, eu diria que, por um lado, é benéfica a contribuição desses aparelhos. O problema todo é o que acontece com o trabalho do pensamento, que eu acho que é a questão que as colegas professoras estão colocando para mim, né? Porque o trabalho do pensamento, pelo menos tal como eu penso, ele tem algumas características importantes. A primeira delas é que ele é lento. Ele é um trabalho de lentidão e paciência. Essa é a primeira coisa, né? Depois, ele é um trabalho de desvendamento, de perceber o que não se sabia e de apreender e acrescentar o que já se sabia. Ele é também um trabalho de desapontamento e de decepção, que é suportar o instante da ignorância, o instante do não saber e de não descobrir uma resposta, uma solução. Então, tudo isso é o trabalho do pensamento. Eu tenho dúvida se, no momento, com a solução instantânea, de apertar o botão, de levar o mouse e da resposta aparecer, e você simplesmente reproduz,
que acontece com o trabalho do pensamento. Né? De duas, uma. Ou o trabalho do pensamento vai se realizar em outras coisas que não mais a escola, ou, durante um longo período, até que as contradições arrebentem isso, durante um bom período, nós não vamos ter trabalho do pensamento. E não vai ser fácil ser professor. Não vai ser fácil ser professor. Porque o professor é aquele que trabalha com esse jogo entre o desejo de saber e o risco do desapontamento e da decepção com a própria ignorância, que vai obliterar o desejo de saber dos alunos. Né? É com isso que a gente trabalha. Né? E com esse despertar do desejo de saber. Né? E como o saber aparece como já inteiramente pronto, inteiramente armazenado, e você clica e ele vem, o que vai acontecer conosco nas salas de aula? Eu não sei. Agora, eu confio em que as contradições sejam suficientemente fortes para fazer com que cada professor descubra no trabalho com a sua classe a brecha contraditória na qual ele pode entrar. Às vezes serão coisas muito inesperadas. Né? Eu tive, durante 40 anos como professora, eu tive as experiências as mais variadas, de classes que resistiam da minha entrada na sala até a minha saída, de classes que esperavam uma doação infinita da hora que eu entrasse até a hora que saísse, classes indiferentes, e com todas elas foi possível trabalhar e mudar a forma da relação. Então, nós vamos ter que, como professores, inventar caminhos, viu? Porque, por enquanto, está difícil convencer os nossos jovens alunos de que o pensamento é um trabalho. E que ele exige paciência, dedicação, perseverança, suor e sangue. Marilena, passamos para a última pergunta da noite, aqui com a curadora Algária Matos. Eu tenho. Então, Marilena, eu fico pensando o seguinte, você citou Benjamin, todo esse poderosíssimo desenvolvimento tecnológico e científico não encontra recursos morais capazes de assimilá-los. Então, esse descompasso entre a potência e o poder da ciência e da técnica e da tecnologia e a escassez de recursos morais que a sociedade tem de lidar com eles, determina que as forças produtivas, a ciência deve se transformar em forças produtivas. E a ideia que a sociedade e a política faz hoje, de que o desenvolvimento material, por si só, vai trazer o bem-estar social, dizer, não, desconhece o fato de que essa sociedade é desmotivada e sem projeto. Então, você pode ter toda a tecnologia do mundo. Se a ideia da busca da felicidade ou para que eu vivo já desapareceu, quer dizer, não interessa para nada saber se a nossa tecnologia digital é a mais perfeita porque o sistema é japonês, porque é americano, o europeu é mais atrasado, com essa mediocridade de programação cultural que existe. Então, eu acho que existe essa questão de uma cultura que está sendo gestada, que ela é uma cultura da incuriosidade e ela é imune ao maravilhamento. Então, isso vai para a sala de aula, claro. Por quê? Porque primeiro começa assim, a criança pequenininha não pode corrigir porque traumatiza. Ela pode tudo. Quer que você crie um ego totalmente enlouquecido, incapaz de subjetivação. E aí, quando chega na sala de aula o adulto, tem a mesma infantilização que tem a criança totalmente sem limite em qualquer classe social com relação a isso. Por quê? Porque a escola se adapta à criança. Como a religião, por que a gente tem o mercado religioso? Em vez de, como é que era no passado, no moderno, no neurótico? As pessoas se elevavam aos valores universais da religião, o Deus, o sublime, o elevado, o que se quisesse. Hoje a religião se adapta ao que o fiel precisa. Então essa inversão adapta a criança, não tem mais diferença entre pais e filhos, adulto e criança, então
eu pergunto o seguinte, isso não compromete a democracia? Quer dizer, por mais que hajam os recursos de comunicação, existe um volume de informação imenso, mas o tempo correspondente a assimilar e compreender essas informações ficou o mesmo. Então, a gente está meio que inflacionado, né, para diferenciar o que é significativo e o que é insignificante. E aí vai na coisa que o Agamben fala hoje. Quer dizer, que você não tem mais as sociedades da democracia da opinião pública, você tem uma aclamação. Por quê? Porque não tem mais o elemento de percepção do conflito. Né? Porque tudo pode, tudo se equivale. Não sei se você vê, eu vejo uma tendência ao mesmo tempo nihilista, assim, nesse desinteresse de tudo, ou então aquilo que é importante se confunde com o que não é importante, e não tem mais encantamento. Né? Claro que isso que você falou tem sempre um momento disruptivo. Isso são tendências gerais da sociedade. Nunca é assim, por quê? Se fosse assim, então desistimos de tudo. Né? Mas pode acabar. Hoje, não sei se vocês viram, eu recebi uma publicidade pela internet maravilhosa da última grande descoberta da comunicação. Essa é ótima mesmo, que não tem fio, não tem que ficar carregando, não trava o sistema, você pode manipular do jeito que você quiser, tal. É o livro. O velho livro. Você leva para onde você quer, você leva para a cama, você leva no avião. Sabe? Então, eu acredito que uma coisa não substitui a outra. E nós que somos esses seres anacrônicos, né? Mas eu acho que isso acaba acontecendo, isso vai voltando, porque você tirou o grego e o latim do 2º grau, você tirou a língua estrangeira, você tirou tudo, mas tem gente que vai continuar a ler o Ulisses, o Odisseia no original. Não é? Eu acho que isso uma hora volta. Eu falo para os meus estudantes, vão fazer greve, quando vocês não pedirem, exigir a volta do grego e do latim, eu não acredito em movimento estudantil. Eu concordo com ela, Diase, não tenho nada a acrescentar. Eu só diria que nós temos um problema complicado no campo da ética. Eu não quis entrar nisso aí, porque aí era a segunda parte da exposição. Como eu fui informada que eu tinha 20 minutos para falar, eu cortei a segunda parte, nem trouxe, que era uma discussão sobre a questão da ética. Né? E o que significa a ética como ideologia, né? O retorno à ética, a ideia de retorno à ética, como se a ética fosse uma coisa, né, que a gente perde, ganha, acha, põe na gaveta, tira, retorna a ela. Né? E as questões éticas e políticas colocadas por esse desmanche da corporeidade. Né? Porque, no fundo, é isso que se coloca. Né? Mas isso fica para uma outra ocasião. Bom,